Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Nós costumamos orar antes de ministrar a palavra, para que você tenha revelação através do Espírito Santo. Você pode compreender a palavra de uma forma natural, mas quando você tem a compreensão do Espírito, sabe, isso é como se os seus olhos se abrissem, amém? Então, ore você também, aí do seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos dar revelação da Tua palavra, que palavras naturais possam expressar as verdades de Cristo em nós, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Para quem não sabe, nós estamos no meio de um jejum, né? Hoje é o 14º dia. Todo semestre nós fazemos pelo menos 21 dias de jejum, né? Adotamos um livro que tem 21 capítulos, e nós temos sido muito abençoados nesses dias, através da leitura e do compartilhar desse livro. E o livro chama Conectados, fala assim, conectados. Sabe, como é importante você estar conectado à fonte, conectado a Cristo. Sabe, antes, talvez aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que ainda estão conectados ao mundo, eles têm uma forma de viver. E por não conhecer algo melhor, acham que estão experimentando aquilo que o melhor dessa terra pode experimentar. Mas quando você tem uma experiência com Deus, e essa experiência se torna um marco na sua vida, aí é quando você se desconecta do mundo e se conecta a outra fonte. E não é uma fonte qualquer, é uma fonte de água cristalina. Porque o mundo, ele mistura tudo. O mundo, quando você está conectado ao mundo, ele tem a aparência de cristalino, ele parece muito bom, mas o que o mundo produz é falta de paz. O que o mundo produz é preocupação, é medo, é angústia. Essa é a fonte do mundo. E por mais que você conquiste coisas no mundo, parece que é um grande vazio interior. O mundo, ele olha para você, e o mundo, ele avalia você por aquilo que você tem, pela roupa que você veste, pelo tipo de carro que você tem, pelo tipo de bairro e casa que você mora. O mundo age dessa forma. Mas Deus não é assim. Deus, ele não avalia o seu exterior e as coisas exteriores, mas Deus avalia o teu coração. Deus, ele está preocupado com o seu coração. Sabe, no mundo, por mais que você corra atrás de coisas, e ainda que você as conquiste, rapidamente você perde o brilho e o vazio continua. Sabe aquele sonho de você ter aquele carro novo? E aí você corre atrás e você conquista. E no dia que você conquista é uma grande alegria. Mas passado um tempo, ele perde o brilho. Aquilo que era um fator de grande alegria, não é mais. Quando você está no mundo, você fala, não, o carro não supriu, então seria um casamento. E aí você está conectado ao mundo. Depois que você conquista o casamento, e foi motivo de tanta alegria, passado um tempo, parece que aquele casamento não produz mais alegria. Essa é a forma do mundo viver. E muitas vezes nós nem percebemos, porque só conhecemos isso. Mas quando você se conecta à vida de Deus, aquilo que não produzia paz, agora você tem uma paz que excede todo entendimento. É quando você olha as circunstâncias que era para você se preocupar, como que você se preocupava antes, mas agora Deus fala, filho, calma, eu estou no controle. Sabe, tem coisas que os meus filhos não precisam se preocupar. Porque eu que sou pai, eu resolvo e cuido. Os meus filhos não estão preocupados com os boletos, com prestações de carro, de
casa, de escola, do mercado que aumentou, eles não estão preocupados com isso, porque eles sabem que isso o Pai vai prover. Isso é motivo de paz para eles. Deus é da mesma forma. Quando nós nos colocamos na posição de filho, nós experimentamos dessa paz que excede todo entendimento, porque sabemos que há de fato um Deus provedor na nossa vida. E conectados nessa fonte, fala, pastor, mas acho que o meu está emperrado. Parece que não está fluindo. Parece que está entulhado. Sabe, é nessa hora que você vê uma palavra, um único dia, vê uma palavra, e você renova a sua mente com a verdade, e você desentulha esse poço e começa a jorrar, e experimentar de coisas sobrenaturais. É quando você simplesmente descansa, e você fala, Jesus é o suficiente para mim. É quando você se sente pleno e satisfeito com aquilo que Deus já te deu. É quando você olha para o seu cônjuge e você fica satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Sabe o que acontece? Deus faz algo novo. É quando você olha com as suas finanças e você está satisfeito. Sabe o que Deus faz? Fala, agora sim você pode experimentar demais. É quando você agradece. Pastor, mas é tão pouco. Pois é, mas é quando você agradece no pouco, você é fiel no pouco, que Deus te coloca em coisas infinitamente maiores e superiores. Deus não te chamou para viver uma vida mediana. A palavra mediana vem de medíocre. Viver na média, não, Deus te chamou para viver o sobrenatural, o excelente. Então comece agradecendo por aquilo que você tem, e você vai experimentar coisas infinitamente maiores e melhores. Amém, queridos? Mas para isso você precisa estar conectado, amém? Porque é justamente nessa conexão com Deus que é produzida a paz, a alegria e o prazer. E o prazer. É quando você serve a Deus, não é por aquilo que Ele pode te dar, mas é por aquilo que Ele já fez, você já é grato, porque a coisa mais preciosa, que se chama eternidade, você já conquistou. Amém? Sabe, hoje eu estou vendo aqui, né, muitas pessoas vão se batizar, glória a Deus por isso. Sabe, quando você aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, algo acontece, uma semente divina é lançada. E aquilo que muitas vezes a palavra de Deus você não conseguia entender, você começa a entender por conta do Espírito Santo. E lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Projeta para mim, Marcos 16. Sabe, muitos pastores não gostam de falar essa segunda parte. Pastor, eu queria ouvir sobre salvação, mas você está falando sobre condenação, como que é isso? Olha o que diz o texto lá, quem crer e for batizado será o quê? Quem porém não crer será condenado. Na verdade é o seguinte, a palavra de Deus diz que todos foram destituídos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos, sem exceção, já faz parte da natureza, já faz parte. Eu me lembro uma vez, minha filha está aqui, e eu me lembro uma vez, eu era magrinho, irmãos, eu não comia essas bolachas de chocolate, não tinha descobrido ainda as riquezas dessas bolachas. Mas depois que eu tive filho, começamos a comprar. E aí minha filha comia, né, abria aquele pacote e comia assim, um dia eu pedi uma bolacha para ela. E no dia que eu pedi a bolacha para ela, falou, filha, dá uma bolacha dessa para o pai. O que ela falou? Não. Eu fui pegar, ela fez assim com o pacotinho, ó, para trás. E eu fiquei pensando, o dinheiro é meu, eu que comprei, eu que dei para ela, eu que abri o pacote, inclusive. E ela não me deu uma única bolacha. Por que disso?
Será que eu e a mãe dela falamos, olha filha, você precisa ser egoísta desde o berçário? Você acha que nós ensinamos isso a ela? Não, isso faz parte da natureza. Já nascemos com essa natureza do pecado, já nascemos conectados com o software do mundo. O mundo diz para ser egoísta, para pensar em si. O mundo nos ensina a agir dessa forma. Então, ou seja, nós já nascemos na condenação. Quando você nasce, o seu destino já está traçado. O pecado já faz parte da sua vida. Já faz parte. Por isso que o texto diz aqui na parte B, quem não crê será condenado. Não é que será, já está. Todo aquele que não está em Cristo, todo aquele que não entendeu a eternidade, que nós temos um destino à eternidade, só tem duas moradias quando você partir daqui. Uma é eternidade, outra é um lugar mais quente. Cheiro de enxofre, muito ruim para se viver. Esses são os que já nasceram dessa forma. Mas quando você entende que eu preciso me desconectar desse software que nasceu, e agora me conectar agora na vida de Deus, a salvação entra na sua vida. Sabe, vocês que decidiram por se batizar, tomaram a melhor decisão em que um homem e que uma mulher pode fazer. Porque isso daí, ele não vai ter uma ação só nesse tempo. Muitos de nós estamos preocupados com hoje, com aqui, com agora. Mas nós esquecemos da eternidade, de buscar o reino de Deus. A palavra de Deus fala para buscarmos o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É quando você toma essa decisão de buscar o reino, de investir no reino, de viver as coisas de Deus. É quando você toma essa decisão de coração. O impacto na sua vida não é só no aqui e agora, o impacto é eterno. Eu não me lembro quando eu me batizei, eu estava até falando com o André, nós pegamos esse batistério emprestado, talvez eu devo ter sido batizado nesse batistério uns 20 anos atrás aí. Mas eu me lembro que quando eu me batizei, não teve impacto só na eternidade, mas teve impacto naquilo que eu tenho vivido nos dias de hoje. A mente foi renovada. Eu vivia de uma forma, mas aí entrou um outro estilo de vida. Novos sonhos foram aparecendo. Desejo de casar, de constituir uma família. E Deus foi acrescentando, sabe qual que é a maravilha? É que Deus tem acrescentado até hoje. Por isso vocês estão fazendo a melhor decisão, tomando a melhor decisão da vida de vocês. Porque isso vai impactar em cada quadrante da sua vida. Cada quadrante. Amém? Então, primeira semana nós falamos de você estar conectado a Deus. Essa segunda semana nós falamos de estar conectado o quê? A família de Deus. Fala assim, família de Deus. Sabe como é bom você fazer parte de uma família? Como é bom. Ah, pastor, você fala isso porque você não conhece a minha. Porque a minha família, dá até para fazer aquela musiquinha. Essa família é muito unida. Oh, Deus. Sabe, minha esposa, ela sempre falava, né? Ela olhava para mim assim, achava que minha família era perfeita. Aí depois ela viu também que tem seus problemas. E como isso é bom, fazer parte de uma família. Pastor, e os problemas? Os problemas, eles fazem parte. Mas quando você está conectado à vida de Deus, você tem uma outra forma de resolver. Você não fica vivendo os mesmos problemas, porque você os vence. E aí? E aparecem outros, e você os vence de novo.
E assim a família vai crescendo, vai avançando, vai desfrutando. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, quando você entende que você faz parte de uma família de Deus, e que essa família ela tem uma outra forma de viver, primeira coisa que você começa é a desfrutar. Desfrutar. Mas para você entender essa família de Deus, muitos conhecem Deus como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quantos conhecem como Todo-Poderoso? Sabe, mas tem uma medida maior de família. É quando você conhece o Deus Todo-Amoroso. É quando você conhece Deus na figura de pai. Não aquele pai que frustra, que decepciona, que te deixa na mão. Não estou falando desse pai. Talvez o seu pai errou com você tantas vezes porque ele também não teve um referencial. E o diabo sempre tenta destruir essa figura paterna, porque sabe que destruindo a figura paterna destrói todo o restante. E de alguma forma inconsciente você vai trazer a figura paterna natural e falar, se meu pai natural me abandonou, minha esposa pensava isso. O pai dela saiu de casa, ela tinha 6 anos. E quando ela conheceu o Senhor, ela sempre achava que em algum momento Deus também ia abandonar ela. Porque ainda não tinha conhecido esse pai todo amoroso. Mas o dia que você entende que Deus é tão amoroso, que Ele te amou exatamente do jeito que você é. Deus te amou exatamente com as suas fragilidades, com as suas debilidades, com as suas falhas. Deus olhou para você e Ele falou, eu amo, é meu filho, eu aceito Ele do jeito que Ele é. Mas Ele sabia que agora você, depois do pecado que entrou lá no Éden, seu destino era o quê? Era o inferno. E lá em João 3,16 diz que Ele te amou de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, chamado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o que Ele tinha de melhor por você. Mesmo você tendo os seus erros, mesmo você tendo os seus acertos, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas fragilidades, Ele decidiu te amar e deu o seu melhor. Isso é algo sobrenatural. E aí quando você conhece esse Pai agora, todo amoroso, e aí agora você consegue o que? Desfrutar. Agora você se coloca na posição de filho, e agora você começa a aprender. Sabe como é bom ver os filhos aprendendo, crescendo? Como é bom. Como é bom ver os filhos crescer, eles não sabem ler, escrever, mas daqui a pouco eles estão lendo, aprender a ler, aprender a escrever, você tem um prazer em ver os filhos crescerem. Como é bom, como é prazeroso. Deus tem prazer na sua vida, quando você decide e se coloca nessa posição de filho amado de Deus. E você começa a aprender e fala, uau, valeu a pena. Deus tem prazer em você. E aí você começa a desfrutar. E o próprio Espírito Santo, ele começa a te inspirar para coisas maiores, das quais sozinho você jamais alcançaria. Talvez sozinho você anda com medo. Talvez você não prosperou hoje porque você tem medo. E se eu montar um negócio e quebrar? Você olha só para a empresa, não vai para frente. Mas quando você é inspirado pelo Espírito, e você é envolvido por esse amor de Deus, você não tem mais medo, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Você não tem mais medo, porque você sabe quem é o seu Pai. E porque você sabe quem é seu Pai, você desfruta. Então veja que Pai, o Deus Pai, você olha para o Pai e você aprende a ser pai. Você olha para Deus Filho e você aprende a ser filho.
Sabe, pai é aquele que dá direção. Nós vemos lá no Velho Testamento, Deus dando direção para Abraão. Deus pega e fala assim, olha, sai da sua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Segue a direção do pai. Talvez muitos de nós paramos já aí. Que nós falamos aqui, me dá um endereço, Deus. Dá um endereço que eu já abri aqui o Waze. Eu preciso ver aqui quantos quilômetros tem, o lugar exato, senão eu não vou. Quantos estão compreendendo? Sabe, mas quando você confia, sabe, às vezes eu falo para meus filhos, entra aí, não, entra aí com o pai, vamos com o pai ali. Eles não estão perguntando, mas aonde você vai, o que você vai fazer? Não, simplesmente eles acompanham. Então veja, o pai é que ele dá direção, você precisa aprender com Deus a se tornar pai, dar direção, isso é uma forma também de conduzir os filhos, mas quando você olha para o filho, você aprende a obedecer. Jesus, ele obedeceu o pai. Hoje nós vivemos numa geração que distorcem os valores da palavra de Deus, onde filhos não obedecem os pais, não obedecem os mais velhos, não obedecem os professores. Esse é o mundo que está afundando. Nós temos ali o nosso ministério infantil, não é para fazer entretenimento para as crianças, não. É para instruí-las na palavra de Deus. É para ensiná-las na palavra de Deus. Amém? E põe um relógio aí para mim, Tiago, seria. Então veja. Mas hoje muitos param nos relacionamentos, tem crises nos relacionamentos. Em todo aspecto. Mas seria muito fácil, né, se o líder desse uma direção e toda a célula conduzisse. Seria muito fácil se todo liderado olhasse para o seu líder e falasse assim, uau, ele é maravilhoso. Mas geralmente você olha para o seu líder, talvez olha para os seus pais, os mais novos, e fala, não, eu acho que não é bem assim. Teria que ser diferente. Teria que ser diferente. Eu não concordo, acho que não é bem assim. Sabe, esse é o grande impasse de muitas crises na vida das pessoas. Mas a boa notícia é que as crises, as tribulações, elas fazem parte. Pastor, isso é uma boa notícia? É, porque a palavra de Deus diz que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não importa qual seja o tamanho da sua crise, eu quero dizer que o tamanho do teu Deus, ele é infinitamente maior. Essa é a boa notícia. E quando você aprende a lidar através do Espírito Santo, desses relacionamentos, você começa a se tornar um homem exitoso em tudo que você faz. Quando você aprende a lidar com o seu cônjuge, você começa a ter um casamento exitoso. Quando você aprende a lidar com as finanças, você começa a ser um homem próspero. Mas tem uma forma de lidar. E quando você aprende, quando você adquire sabedoria para isso, e de onde é a fonte? A fonte é a palavra. A fonte é o próprio Deus. Quando você aprende, você anda nesses princípios, o que acontece? É prosperidade, é um casamento exitoso. São áreas da sua vida que você começa a vencer e desfrutar e ter prazer, que antes no mundo você corria tanto atrás e entrava ano era o mesmo filme. É quando você aprende a perdoar pessoas. Ah, pastor, isso eu já sei fazer. Isso eu perdoo. Eu já perdoei o fulano de tal. Já perdoei. Não quero mais andar, mas eu já perdoei. Sabe, muitos de nós andamos dessa forma. Eu já perdoei, mas não quero mais andar. Risco o meu nome daquela agenda, Zé.
eu já perdoei, mas já risquei o nome da agenda, não quero mais contato, não quero mais relacionamento. Que tipo de perdão é esse? Então veja, isso é como, você ainda está conectado no mundo. Imagina só se Deus fizesse isso conosco. Olha, eu perdoo o pecado de vocês, mas também agora vocês não andam mais comigo. Deus faz isso conosco, queridos? Evidente que não. Então existe um padrão sobremodo excelente. Porque é quando você perdoa e abre seu coração, e Deus faz tudo novo. Sabe, quando você se converte, quando você se batiza, o batismo fala de um novo nascimento. Você morre para a velha criatura, e agora você anda em novidade de vida no batismo. É uma nova vida. Você mudou, você conectou agora outra fonte. Agora quando você perdoa, né, o fruto do Espírito Santo, ele vai te trazer um perdão genuíno. Amém? Aleluia. Mas deixa eu falar um pouco da lição de hoje, do livro de hoje. Fala assim, muros da Nova Jerusalém. Aleluia. Sabe que a palavra de Deus, ela tem várias simbologias dentro da palavra de Deus, que aponta para os dias de hoje. E eu não tenho tempo de ler, porque eu queria ter mais tempo se não tivesse o batismo, para explicar bem certinho aqui. Mas lá em Apocalipse, né, 21, do capítulo 1 até o 21 mais ou menos ali, está falando sobre a Nova Jerusalém, dos muros da Nova Jerusalém, das muralhas da Nova Jerusalém, dos portais da Nova Jerusalém. Mas eu queria falar só de muros hoje. Fala assim, muros. Qual que é a finalidade de um muro? Qual que é? A básica. Proteção. Faz sentido isso ou não? Então os muros é para proteger. Sabe, eu gosto muito de ver filmes, né? E às vezes você vê naqueles filmes de guerra, você vê as cidades antigamente, a cidade elas ficavam em torno das cidades, elas eram todas muradas. Por que havia esses muros? Justamente para proteger aqueles que estavam dentro. E você vê que naqueles filmes, uma vez que eles passam essa muralha, a cidade era completamente o quê? Destruída. Eles ficam insistindo, batendo, mas uma vez que eles entram dentro da cidade, destroem tudo que é na cidade. Então veja a importância de você edificar muros na sua vida. E aqui não importa você precisa identificar que isso é uma proteção para a sua vida. Muitos de nós, talvez você fale, não, eu já me batizei, já tenho tempo de vida cristã, mas parece que eu tenho experimentado em determinadas áreas da minha vida, derrota. Tem áreas da minha vida que não rompem, tem áreas da minha vida que eu não consigo, parece que eu estou sempre ali nadando, e nunca consigo arrebentar como se fala? A correnteza. Você nada, se esforça e não conquista. Talvez se essa é a posição, se você tem em alguma área da sua vida que você não tem tido vitória, talvez seja porque você não ergueu esses muros de proteção. E se você não entender que é importante você erguer esses muros de proteção, talvez você não experimente de vitórias. Então veja, vou montar um contexto aqui dentro da palavra de Deus. Nabucodonosor, certa vez, ele ganha a guerra contra o povo de Israel e leva o povo cativo, como escravo. Mas passado um tempo, parte do povo ele sai e volta para Jerusalém.
E quando chega em Jerusalém, o que eles fazem? Então veja que, quando eles estavam como escravo, o que isso aponta? Isso aponta para quando você está no mundo. Quando você está no mundo, você vive como escravo. Alguém fala e você obedece. Você não tem livre-arbítrio, ainda que aparentemente o mundo fala que você tem, mas você não tem. Se alguém te oferece uma droga, uma bebida, você fala, não, põe aí, enche mais e tal, e vai aquela coisa lá. Você não consegue falar não, muitas vezes, porque você ainda vive como escravo. Então veja, mas aí Nabucodonosor leva o povo de Israel cativo. Parte do povo sai. Quando o povo sai e volta para Jerusalém, então veja, uma coisa é quando você está no mundo vendo escravo. Quando ele vai para Jerusalém, o que eles fazem? O povo. Eles começam a reconstruir o templo. O que é isso? Isso fala da conversão. Você agora começa a ver um novo estilo de vida. Mas qual que era o problema na época? Eles construíram o templo, mas não havia muros. E se não tem muros, o que acontece? Ainda que você está posicionado em Deus, ainda que você está ali firme ali, você se batizou, mas vocês estão se batizando, vocês precisam edificar muros ao redor de vocês, para guardar aquilo que é mais precioso, que é o templo. E sabe quem que é o templo dos dias de hoje? Fala a pessoa do seu lado, é você. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo de Deus. Mas o que acontece? Naquela época lá, construíram o templo, mas não havia muros. E era muito fácil você saquear o templo. É quando você planta, mas aí vêm os inimigos e roubam aquilo que você plantou. É quando você trabalha, mas você não prospera. É quando Deus te deu uma palavra para você edificar uma empresa e você foi em cima dessa palavra, mas parece que a empresa não avança. O casamento não avança. As finanças não avançam. Por quê? Você tinha a palavra, mas você planta, mas na hora de você colher, alguém leva. Talvez você está sendo roubado, ou melhor, talvez você não está tendo vitórias, porque você não edificou um muro. Não edificou um muro. E aí você faz, mas de repente roubam. Você fala, puxa, era para... Mas não foi. Então veja, a importância de você edificar muros, ela é fundamental, porque os muros falam o quê? De proteção. E aí Neemias chega lá e constrói um muro, resolve o problema. Então, eu e você, nós temos que entender que tem áreas da nossa vida que nós temos que ter muros de proteção, para guardar aquilo que é precioso, para guardar o templo, para guardar a nossa própria vida. Você precisa entender isso. Para guardar as minhas finanças, eu tenho que ter muros de proteção. Para guardar o meu casamento, eu tenho que ter muros de proteção. Como estão compreendendo? Então, o muro é para proteger. Amém? Agora veja, tem muitas pessoas que quando, ao invés de construir muros de proteção, muitas vezes elas se isolam, elas vão para a caverna, elas querem andarem sozinhas. E quando você faz isso, quando você decide andar sozinho, se isola, o que acontece? O templo, ele é roubado, ele é destruído em partes, muitas vezes. E aí, para você voltar, você tem que reconstruir novamente. Reconstruir. Amém? Então veja, no meio desse processo, talvez, pastor, mas como é que eu construo esse muro? Sabe, a primeira coisa é estando conectado a Cristo, que é o cabeça, e você fazendo parte do corpo. É quando você serve o corpo, você entende que agora você faz parte do corpo, e agora você serve o corpo com o que você tem, e você busca o reino.
Sabe, Jesus, ele foi o maior servo que passou na face da terra. E ele treinou os seus discípulos para serem servos. Mas certa vez ele vira e fala assim: olha, não vos chamo mais de servos, mas sim meus amigos. Sabe, tem uma posição onde você é de intimidade, de amigo. Sabe, amigos, quando você tem amigos segundo os princípios da palavra de Deus e faz parte desse corpo, eles vão estar junto com você, chorando no dia do choro, mas se alegrando no dia da alegria. Segundo os princípios da palavra de Deus. A maneira desse novo estilo de vida de Deus. Sabe, porque quando você ainda está conectado no mundo, muitos daqueles que dizem que são seus amigos, que te dão conselhos, mas muitas vezes conselhos fora da palavra de Deus, esses não são amigos. Porque se alguém te dá um conselho fora da palavra de Deus, ele não é seu amigo. E se você levar essas pessoas como seu amigo, na verdade ela vai destruir. Então veja, uma vez que você se batiza, uma vez que você entende agora que você é templo do Espírito Santo, você precisa edificar muros de proteção para a sua vida. Vocês estão compreendendo? Em várias áreas. E quando você entende isso, você precisa levantar muros através dos princípios da palavra de Deus. Princípios. Que não são história da carochinha, não. É a verdade da palavra de Deus. É o que gera verdadeiramente transformação na sua vida e na minha vida. É quando você mais se expõe à palavra de Deus, quanto mais você pratica, mais transformação você tem. Mais transformação. E esse é o melhor lugar para se estar. É conectado ao corpo. Erguer muros, o corpo chamado igreja, o corpo chamado célula, está conectado, fazendo parte. É ali que vai acontecendo transformação. Muitas vezes através dos relacionamentos, inclusive. Mas como isso é precioso. Quando você entende que você está nesse processo de transformação. E que Deus é bom, e que faz parte. Sabe qual a diferença de um diamante e de um brilhante? Os dois têm a mesma natureza. Sabe quando você se batiza, agora você é um diamante. Você tem um valor agora estimado. Agora, no meio desse processo daqui para frente, à medida que você vai crescendo em Deus, através de relacionamentos, mas muitas vezes os relacionamentos dão atrito, sim ou não? Sim. Mas a natureza do diamante é o metal mais duro. E só para você polir e ter um outro diamante, tem que ser um outro diamante. E é no meio desse processo que vai tirando as arestas até se tornar um brilhante. Mas deixa eu dar aqui fazer uma outra analogia para que fique mais claro. Se nós lermos aqui, fala uma só pérola, né, em Apocalipse. O que é essa pérola? Sabe que a formação da pérola, ela tem a ver com um mineral e algo orgânico, algo vivo. E como que funciona isso? Alguma coisa entra dentro da pérola, muitas vezes um pequeno grão de areia. Esse pequeno grão de areia, ele entra ali dentro daquela ostra. E aquele grão de areia, ele fere aquela ostra. Ele fere. O que a ostra faz? Joga o grão de areia fora? Fala, não quero mais esse grão de areia, ela faz isso? Não, ela não faz isso.
Mas o fato de ferir, o que acontece? Ela encobre, né? Até eu anotei o nome aqui, com nácar. Ela envolve aquilo lá com o nácar da ostra. E depois, o que ela faz? Ela envolve de novo. E ela vai envolvendo. E vai envolvendo. E vai envolvendo. Até que se torna uma pérola perfeita. Sabe o que significa isso? O nosso processo de transformação. Nós somos esse grão de areia, sem valor, quando estamos no mundo. Nós somos apenas um grão de areia, insignificante. Mas quando, de alguma forma, nós entramos aqui, dentro dessa ostra, dentro do corpo de Cristo, ainda que no meio do processo nós ferimos, ainda que no meio do processo nós erramos, ainda que no meio do processo nós pecamos, mas Cristo vem e nos envolve com esse nácar espiritual. Veja que Deus, Ele nunca quer expor o pecado. Jesus morreu para encobrir os nossos pecados. Uma vez que você está em Cristo, uma vez que você creu, Ele pagou com preço alto, preço de sangue, para encobrir os seus pecados. E Ele não se lembra mais dos seus pecados. E Ele vai te envolvendo, vai te envolvendo, vai te envolvendo, vai te envolvendo. Isso fala de um processo de transformação na minha vida e na sua vida, do qual nós estamos vivendo hoje. Isso não quer dizer que nós não vamos errar mais, mas quer dizer que quando nós erramos, quando nós ferimos os princípios, muitas vezes, o amor de Deus vem e nos encobre, e nós aprendemos com os erros e com os acertos, e somos transformados de glória em glória, e aquilo que antes era insignificante aos olhos do mundo, aos olhos de tantas pessoas, aos olhos de Deus, você tem se tornado a mais bela pérola. Isso, esse é o processo. Esse é o processo da minha e da sua conversão. Nesse processo, a cada dia que passa, Ele vai nos envolvendo, vai nos guardando, vai protegendo, até que nós nos tornemos como Cristo, na sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Então esse é o processo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Sabe, se você ainda não entrou nesse processo, faça isso. Sabe, quando você entra nessa, fazendo uma analogia, essa ostra, chamada reino de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o corpo de Cristo, Ele vai te transformando, não tem jeito. Todo aquele que entra nesse processo, vai sendo transformado. Eu me lembro que, sei que temos alguns jovens aqui, eu me lembro que quando eu não era tão jovem, mas eu vivia como se fosse um. Eu era alguém que deu muita dor de cabeça para os meus pais. Mas o dia que eu decidi entrar nessa igreja, nessa ostra, ainda que eu feria muitas vezes a ostra, mas Cristo foi o quê? Me revestindo da própria natureza dele, dia após dia, dia após dia. A transformação ela começou a acontecer de uma forma tão sobrenatural, que os meus pais falaram: o que está acontecendo? Nós queremos ir lá também. Nós queremos ver o que está acontecendo com você. Sabe, esse processo de transformação, não existe poder na vida de um homem para transformar outro homem. Mas o poder que está em Cristo, quando você se envolve no reino dele, e você abre o seu coração para ser transformado, todos os dias você é transformado. E quando você menos espera, as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer. Não é tão somente pelos seus comportamentos e atitudes, mas é por aquilo que o próprio fruto do Espírito começa a produzir na sua vida. Todos começam a olhar à sua volta e falar: tem algo diferente. Como é que foi isso? E você vai falar: eu não sei, mas Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem feito maravilhas.
Sabe, eu posso testemunhar que Deus tem feito maravilhas na minha vida. E você também pode. Basta você se expor. E se lançar nos braços do Pai. Amém, queridos? Então vocês que estão se batizando, sem sombra de dúvida, é a melhor escolha, presta atenção. A melhor escolha que um homem e uma mulher pode fazer é escolher por Cristo, é se batizar em Cristo. Essa, sem sombra de dúvida, é a melhor escolha, porque isso vai determinar não só os dias de hoje, de você viver os melhores dias na terra, Lucas, mas tem a ver com a eternidade. Sabe, Deus quando nos fez, foi para nós vivermos os melhores dias, não somente aqui, mas também com os olhos na eternidade. Amém, queridos? Sabe, dia 27 de novembro, nós vamos ter um novo batismo. E eu creio que vocês, até lá, já vão ter experimentados. E vocês vão levar outras pessoas para o encontro, para que elas também tenham uma experiência poderosa com Deus. Sabe, eu tenho falado aqui para os irmãos, nós vamos ter um batismo agora em novembro. E eu creio que vai ser o maior encontro que nós vamos fazer aqui nessa igreja. Você crê nisso? Você crê nisso? Posso contar com você? Sabe, vai ser algo sobrenatural, algo extraordinário. Você precisa fazer parte disso. Levando alguém, fazendo parte dessa equipe, ministrando. Deus quer usar você. E é dessa forma que você começa a experimentar coisas extraordinárias. Amém? Aleluia. Eu fico imaginando, a festa que está tendo no céu. Sabe, quando uma vida aceita o Senhor Jesus, o simples fato de você crer e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, isso já é algo poderoso. Poderoso. Essa oração que você faz, aceitando o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, isso muda o seu destino. Isso muda o curso da sua vida. Parece que muitas vezes nada está acontecendo, porque é uma grande guerra, para que a verdade de Deus não entre no seu coração, sabia? As maiores mentiras, o diabo tenta plantar na sua mente, para que você não conheça a verdade. Mas lá em João 8:32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, eu fui o último a se converter na minha casa. Eu tinha uma impressão muito ruim de crente. De pastor, então. Quantos aqui já falaram que um pastor é ladrão? Não, seja sincero, irmãos, eu falei muito. Quantos aqui? Aleluia. Não estou sozinho nessa. Mas minha irmã se converteu, eu falei, que é isso? Você foi para a igreja, pastor, é tudo ladrão. Os caras querem lavar sua mente. Os caras é isso, aquilo. Eu falei tantas abobrinhas para minha irmã. Tantas besteiras eu falei para ela. Não somente eu, mas minha mãe também. Sabe o que minha irmã falava? Nada. E quando ela falava, ela dizia o seguinte: é promessa de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu falava, ela está louca. Isso jamais vai acontecer comigo. Jamais. Era isso que eu dizia. Porque eu olhava assim, eu achava que crente era inculto, no cego, não tinha raciocínio lógico.
Falar, esse povo é tudo cabecinha desse tamanho, por isso que estão lá. Eu não. Mas um dia a verdade entrou. Demorou, no meu caso. Mas o dia que entrou, isso mudou o destino da minha vida. Talvez uns de vocês aqui, talvez vocês pensavam que nem eu. Mas eu quero dizer que isso vai mudar o destino da sua vida. A eternidade agora faz parte. Uma novidade de vida, de alegria, de paz, prosperidade. Pastor, e as dificuldades? As dificuldades vocês vão vencer cada uma delas em Cristo Jesus. Elas fazem parte, mas o corpo vai te nutrir, vai te suprir. E vocês vão vencer cada uma delas. Vocês creem nisso? Aleluia. Vamos batizar esse povo. Amém, irmãos? Amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Tem uns irmãos fortes aí nas palmas, hein? Aleluia, hein? Chamar meu sobrinho, que ele é bom nesse negócio aí também. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito poderoso. Nós vamos batizar aqui. Tá. Mas acho que se você entregar agora. Não, entregar no final. Tá. Só para pegar a ordem das pessoas aqui. Aleluia. Queridos, nós vamos batizar aqui. Alguém tem alguma aguinha quente lá para jogar aqui agora nos últimos dias? Não? Amém. Nossa, tá bom, hein? Aleluia. Amém, queridos? Ficar de pé, se você quiser ver, você que tem um parente que vai batizar aqui, né? Nós vamos batizar primeiro as mulheres, amém? Aleluia. Sei que tem alguns irmãos aqui que vão batizar, me ajudar aqui no batismo também. É dia de alegria, amém, queridos? Amém? Aleluia. Vamos pedir para as nossas crianças descerem aqui também. Aleluia, amém, queridos? Nós vamos batizar primeiro as mulheres, amém? Aleluia. Queria chamar alguns irmãos aqui para me ajudar a colocar as irmãs aqui na banheira, amém? Amém. Cadê a dona Josefa? Vamos começar aqui pela dona Josefa. Aleluia. Cadê os fotógrafos de plantão? Os líderes de célula também, vem cá. Ajuda aqui. Aleluia, amém? Dá uma licencinha aqui, querido. Vem cá, vamos começar pela dona Josefa aqui, amém? Aleluia. Quer batizar, olha? Um de cada lado aí. Cadê o Zé? Espera aí, cadê o Zé? Então tá, então vou esperar seu filho. É, pra próxima você. Não, espera aí. Maria do Socorro. Vem cá, ó. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Segura sua mãe aqui. Deixa o chinelo. Alguém pega o chinelo dela aqui, amém? Segura aí, André. Você vai descer as escadinhas.
Aleluia! Sérgio, pastor Sérgio, vamos ter que organizar, porque a direção da câmera precisa ficar livre se vai fazer a transmissão. Ah, não vai ter como, então corta. Então, porque todo mundo quer ficar aqui. Não, é porque como você Sim, quer falar. sim. Não tem como. Aleluia!